Olá, meu nome é Fernando, sou do Lar Espírita Luz e Amor e hoje temos uma conversa sobre o bem e o mal. Onde está, afinal de contas, o mal que nos atrapalha? Mas antes da gente conversar, vamos fazer uma prece? Muito bem. Fechando os olhos, elevando o coração, pedindo a Jesus que coloque a mão em nossos ombros, que nos inspire, que nos alerte, que nos abrace, que nos desperte para o seu evangelho de luz e de amor. Ah, Senhor Jesus, tira do meu peito qualquer dor, dá-nos a tua luz e o teu infinito amor. Que assim seja. Bom, Jesus é a pessoa que nos diz em sua prece dominical, livrai-nos do mal, amém. Esse livrai-nos do mal está lá em Mateus capítulo 6, versículo 13. É a oração dominical, que é a oração do Senhor, Domino, Senhor. E essa prece inicia dizendo Pai nosso que estás no céu, e primeira frase informando que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. E finaliza com livrai-nos do mal. Mas o que é o mal? Segundo Joana de Ângeles, em um de seus livros psicografados por Divaldo Pereira Franco, o mal é o resultado de toda a relação entre pessoas em que alguém sai prejudicado. Também eu posso dizer que o mal é todo o resultado da não observância da lei que Jesus nos deixou, é amar o próximo como a si mesmo. Não amou ao próximo como a si mesmo, isto é, não se colocou no lugar do outro, fez alguma coisa que não gostaria que fizessem para ti, aí o mal surgiu. O mal é a não observância da lei de amor preconizada por Jesus em seu evangelho de luz e fraternidade. Sendo assim, o mal é a não observância da lei do amor, da lei da fraternidade, da lei da solidariedade entre as pessoas. Toda ação que prejudica alguém, em palavras, em pensamentos, em atos, isso resulta um mal. E esse mal, por que a gente pratica o mal? Lá na prece dominical fala sobre não nos deixeis cair em tentação. Se existe a tentação, o que é a tentação? É a vontade de que eu vá fazer algo que não é bom. Então existe a tentação, então existe uma ressonância dentro do nosso coração, dentro do nosso campo mental. Existe uma ressonância com o mal. E lembrando mais uma vez, uma ressonância com o descumprimento da lei de amor, da lei de solidariedade, de fraternidade. Tá lá. Não nos deixeis cair em tentação, porque ela existe. Está dentro de nós. E Emmanuel, ele tem uma frase que eu gosto muito que fala sobre a nossa evolução, do átomo ao arcanjo. E nessa jornada entre o átomo e o arcanjo, a gente vai vivenciando experiências, experimentações, interações sociais, em que nós, diante do livre-arbítrio que possuímos, escolhemos entre as tentações do nosso primarismo animal, isto é, as reminiscências do instinto animal que grita dentro de nós, e as exortações do Evangelho de luz e de amor deixados por Jesus e seus apóstolos. Essa ressonância
dentro do nosso coração, do nosso campo mental, essa vontade às vezes de pegar alguém pelos colarinhos, vontade de fazer as agressões, essa vontade de cometer algum ato translocado, a ira que se inicia em determinados momentos, que nos deixa infelizes, nos machuca, nos deixa desnorteados. É porque a ressonância existe, nós ainda estamos dentro de nós com o animal, longe do angelical. O primarismo animal que nós carregamos, fruto da evolução dos nossos corpos neste planeta, fruto da evolução de todos nós, ele nos grita 3 grandes necessidades. A necessidade da reprodução da espécie através do sexo, a necessidade da alimentação, da nutrição e a necessidade do descanso, do repouso. E nós carregamos dentro de nós as nossas reminiscências das eras passadas, em que quando a comida era escassa, nós nos degladiávamos para ver quem é que ficava com um pedaço de pão. Quando o ser humano desenvolve a agricultura e desenvolve o pastoreio, ele acaba se fixando na terra, isso ao longo dos milênios, na jornada evolutiva da humanidade nesse planeta. Então, nós fincando raízes na terra, fazendo a agricultura e pastoreando os animais, nós aumentamos a produção de alimentos, aumentamos as condições de sobrevivência daquela tribo, daquele clã, daqueles homens e mulheres de milhares de anos atrás. Entretanto, essa desenvoltura, esse desenvolvimento não se dá de forma linear. Enquanto que alguns grupos de homens e mulheres primitivos conseguiam ter certa abundância de semente, de grãos, de proteína animal, outros grupos passavam fome. E esse encontro desses grupos, em vez de ser permeado pela fraternidade, pela cooperação, em que aquele que tinha sobrando pudesse contribuir com o que aquele que estava em carência, não se deu assim. Surgem aí as guerras pela dominação das terras, da propriedade privada, da produção das pessoas, das sementes, da riqueza, do acúmulo. E essas guerras é uma guerra pela sobrevivência. Isso fez parte do desenvolvimento da humanidade na história no planeta Terra. Hoje, com a tecnologia que nós temos, de produção ininterrupta durante todo o ano, que é o caso aqui do Brasil, da agricultura, da grande oferta de comida, hoje não cabe mais guerras, não cabe mais essa dominação. O que nós vemos na Europa, na Ucrânia, não só na Ucrânia e Rússia, mas na África, existem várias e várias guerras. Então, hoje em dia, não cabe mais, não há justificativa a não ser a cobiça, o egoísmo, a sede de poder. Nós temos dentro de nós essa reminiscência que, diante da dificuldade, diante de uma determinada situação, nós queremos dominar o espaço ao nosso redor, chamado espaços de poder. Nós queremos dominar. Então vem aí a gente quer dominar dentro de casa, a gente quer dominar no nosso bairro, no país, no mundo inteiro. É o egoísmo gritando alto, impedindo, lembra do átomo ao arcanjo? Impedindo esse arcanjo de se instalar em nosso coração. Isso é o reino dos céus. Esse reino imaterial que compete a todos nós construirmos é o da fraternidade. Você distribui a cesta básica, mas acima de tudo você faz a caridade. E caridade, está lá na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, a caridade que Jesus entende é a caridade em que você não humilha aquele que recebe. É aquele que você constrói as condições daquele que está caído se levantar e ter autonomia sobre sua vida.
O ideal é que as pessoas se levantem e caminhem em direção à lei de amor. Mas tem muita gente ainda que não acordou para isso. Essas reminiscências que nós trazemos em nosso coração, nós temos alguma predileção, nós ainda gostamos do poder. O poder nos inebria. Quer conhecer uma pessoa? Dê-lhe poder. O dinheiro em abundância é poder, a beleza é um tipo de poder. A capacidade que as pessoas têm de se comunicar exercem poder umas sobre as outras. E o poder de Jesus? Jesus trouxe o poder do perdão, o poder do amor, o poder da fraternidade, o poder da indulgência, da misericórdia, o poder da piedade, da compaixão. Esse poder, ele transforma o mundo. Ele não desassocia, mas ele constrói junto, ele congrega, ele comunga, ele agrega as pessoas em torno de uma lei maravilhosa, que é a lei de amor uns aos outros. É a lei que Jesus nos deixou, se nós quisermos sermos felizes. Em cada escolha que nós temos na nossa vida, entre agir de determinada maneira, em agir com o mal, isto é, prejudicando o meu semelhante, ou agindo com o bem, isto é, tomando atitudes que beneficiam o outro, que eu me coloque no lugar do outro, a cada instante da nossa jornada aqui na Terra é uma escolha. Quando eu escolho o caminho da fraternidade, eu digo não ao homem bruto, ensandecido, egoísta e que grita dentro de mim. Por isso que Jesus coloca lá, né? Não nos deixeis cair na tentação. Que tentação é essa? De soltar esse monstro que ainda carregamos dentro de nós. E livrai-nos do mal que nós possamos fazer. Porque dentro da lei de ação e reação, tudo aquilo que acontece conosco é de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a nossa capacidade de suportar isso ou aquilo. Faz parte da nossa vivência, faz parte das nossas experimentações. Mas a gente traz dentro da gente essas reminiscências. Quero contar aquela historinha que todo mundo já sabe, que um sapo querendo atravessar um rio, diante do incêndio monstruoso na floresta, ele estava para atravessar e de repente um escorpião o encontra e o escorpião diz ao sapo: "Ô sapo, me deixe subir nas suas costas e me leve para o outro lado, porque aqui eu vou morrer queimado." E o sapo disse: "Mas escorpião, você vai me picar, você vai me envenenar." E o escorpião disse: "Não, não vou fazer isso não posso fazer. Eu não posso, porque se eu te picar, você morre e eu morro junto, vou me afogar." Então, nesse momento, o sapo falou: "Tá bom, suba nas minhas costas." E o sapo entrou na água e quando chegavam mais ou menos no meio do rio, o escorpião ferroou o sapo. E o sapo, diante daquela ferroada, aquela dor lancinante, diz ao escorpião: "Mas escorpião, você falou que não ia fazer isso." E o escorpião disse: "Era mais forte do que eu não aguentei, faz parte da minha essência." E morreram o sapo e o escorpião. No plano espiritual, encontramos o escorpião e o sapo conversando na fila de entrar no céu. Chegando lá, conversando com os tratadores de animais, o sapo chegou e falou: "Estou querendo entrar no céu, tive uma vida difícil, morri afogado." E o anjo dos animais pergunta ao escorpião: "E você?" "Eu também quero entrar no céu, porque eu também tive uma vida difícil, morri afogado." E o anjo fala: "Mas vocês dois não morreram juntos?" "Sim, morreram juntos." Aí o escorpião diz: "Eu ferroei ele, não aguentei a vontade, eu não aguento, isso faz parte da minha natureza." Aí o anjo diz: "Então você, escorpião, volte, você vai reencarnar e vamos ver se da próxima vez você consegue suportar a tentação que existe em você." E o escorpião foi encaminhado para a nova encarnação. O sapo seguiu feliz no plano espiritual por algum tempo. Claro que isso é uma história
Porque nós sabemos que os animais, quando morrem, são quase que imediatamente encaminhados para a nova reencarnação. Mas todos nós temos um pouco do sapo, todos nós temos um pouco do escorpião. Existem aquelas coisas dentro da gente que a gente não consegue dominar. Por isso é bom fazer as preces. Pai nosso que estás nos céus, livrai-nos do mal. Né? Não nos deixeis cair em tentação. Pedi e obtereis. É essa a conversa de hoje. Quando Jesus pede para Deus nos livrar do mal, é do mal que nós venhamos a cometer. Se você estiver numa situação difícil e tiver alguém que possa te ajudar, segura o seu escorpião e receba ajuda e não ferroe ninguém pelas costas. Muito obrigado. Fiquem com Deus.